Hoje a mensagem ela é extremamente simples. Eu quero te lembrar de coisas que você já sabe. Eu quero te lembrar de coisas que provavelmente, se você é um cristão de muito tempo, você já ouviu isso centenas ou milhares de vezes. Mas eu quero te lembrar de alguns mandamentos, orientações e princípios que a Bíblia nos convida a praticar, que nós não podemos praticar sozinhos. Existem coisas que Deus te manda fazer que você pode fazer sozinho. Mas existem coisas que não tem como você fazer sozinho. Por quê? São aqueles princípios ou mandamentos que nós encontramos no Novo Testamento, que nós devemos fazer uns aos outros. Então, hoje é aquele dia de você olhar para quem está sentado do seu lado. Porque essa pessoa que sentou no seu lado hoje não foi por acaso. Deus colocou essa pessoa do seu lado hoje. Ó, vamos de novo. Deus colocou essa pessoa do seu lado hoje. Porque hoje é aquele dia de uns aos outros. Hoje é aquele dia de você se conectar mais com esse seu irmão. Ó, Pentecoste. Hoje é aquele dia de você ficar mais próximo do seu irmão. Existem orientações bíblicas que não tem como nós cumprirmos sem o nosso irmão, porque são coisas que nós devemos fazer mutuamente, que nós devemos fazer uns aos outros. Alguns chamam de mandamentos recíprocos, que são aqueles que nós devemos fazer uns aos outros. Se você não estava aqui no culto das 9h30 e nem virá no culto das 6, ainda bem que tem um canal do YouTube da igreja. Depois você pega a mensagem completa no canal do YouTube da igreja. Mas nós já falamos sobre amar uns aos outros, falamos sobre saudar uns aos outros, falamos sobre honrar uns aos outros, viver em harmonia uns com os outros, aceitar uns aos outros, servir uns aos outros. E terminamos falando no culto da manhã, no primeiro culto, sobre suportar uns aos outros. Mas há mais um mandamento que a Bíblia nos traz, que está lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 32. Efésios 4, 32, a gente vai ler muita Bíblia aqui, hein? Amém. Porque essa igreja gosta de Bíblia, não é? O povo que ama a palavra de Deus e gosta desse povo da Lagoinha Atlanta. Efésios capítulo 4, versículo 32, o texto bíblico diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Primeiro ele começa, vamos pegar a primeira parte do versículo. Sejam bondosos e compassivos. Gente, se tem algo que combina com quem é filho de Deus, é a bondade. O salmista ele declara: provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor é bom. O nosso Deus é bom. Se o nosso Deus é bom e nós somos seus filhos, se há uma característica que nós devemos carregar, é a bondade. E nós devemos ser bons uns para com os outros. Entre nós não deve existir esse negócio de ter maldade, malignidade um para com os outros. Amém. Olha essa pessoa que está do seu lado. Ela precisa que você seja bom com ela. Eu sei que isso muitas vezes significa você... Sabia que nem sempre a gente dá aquilo que a gente recebe? Vou falar isso de novo porque eu dei uma gaguejada aqui. Nem sempre nós devemos dar aquilo que nós recebemos. Às vezes você recebe muita maldade. Às vezes você recebe muita traição. Às vezes você recebe muita desconfiança. E não é isso que você deve dar a outras pessoas. Algo que nós temos que aprender é a transformar as coisas ruins que recebemos dentro do nosso coração, para que nós possamos transbordar aquilo que é bom e não o ruim que nós recebemos. Eu sei que o natural e o automático é eu dar aquilo que eu recebo. Sim ou não? Sim. Se você chegar e dar um grito na cara do irmão que está do seu lado, não faça isso. Mas se você simplesmente chegar e começar: ei, você lá! O automático é a pessoa gritar com você também. É ou não é?
Você virar para o irmão que está do seu lado e falar assim: você não viu meu pé aqui não? Normalmente ele vai te responder: vi! O automático é a gente dar aquilo que a gente recebeu. Mas como cristãos, como filhos de Deus, como aqueles que são morada do Espírito Santo, nós temos que aprender a sermos transformadores de tensão. Você recebe ódio, mas você dá amor. Você recebe incompreensão, mas você dá compreensão. Você recebe desconfiança, mas você dá confiança. Você pode talvez receber maldade, mas de você só vai sair bondade. Por quê? Porque você é filho de Deus. Diga: eu sou filho de Deus. Diga: o Espírito de Deus habita em mim. Ele diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. E aí ele continua dizendo: perdoando-vos, ou perdoando-se mutuamente. Meus irmãos, nós precisamos perdoar uns aos outros. Perdoar como Cristo nos perdoou, como também diz Colossenses 3,13. Perdoar como Cristo nos perdoou. Gente, não pode existir no nosso coração falta de perdão. Eu sei que na caminhada e na convivência com as pessoas haverão momentos de feridas. Haverá momentos em que vai ter decepção. Quem está aqui junto comigo? Não tem como nos relacionamentos humanos nós não passarmos por algum momento onde não sejamos feridos uns pelos outros. Faz parte da convivência. Quem é casado aqui? Todo mundo que é casado, que vive esse nível de convivência tão profundo, sabe, você pode ter 5 anos de casado, 10 anos de casado, 15 anos de casado, 20 anos de casado, 30 anos de casado, 40 anos de casado. Mas mesmo depois de 35 anos de casado, você acredita que um cônjuge ainda pode acabar te ferindo? Por quê? Porque ele é mau? Não necessariamente, né? Mas falando de tudo bem, somos imperfeitos. Quem está aqui junto comigo? Nós não podemos cobrar do outro uma perfeição que nós mesmos não temos. Por isso, algo que deve existir nos relacionamentos humanos é uma abertura para o perdão. Perdão. Saber perdoar, saber pedir perdão, saber viver bem depois que se pede perdão. Olha os amém. Olha o Pentecoste da igreja. Saber viver bem depois que se pede perdão e se aceita o perdão. Ele diz: perdoando uns aos outros. Ele diz também, olha, Efésios 5:21. Sujeitem-se uns aos outros. Efésios 5:21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo Jesus. Eu nunca devo olhar os meus irmãos de cima para baixo. Uma coisa que a Bíblia condena, Provérbios vai dizer: Deus condena o olhar altivo. E o que é o olhar altivo? É aquela pessoa que só olha para os outros assim, ó, como alguém superior. Eu sou superior, eu sou superior. Eu sou mais importante. Eu mereço mais, né? Eu sou o cara. Não, meus irmãos. A Bíblia diz: sujeitem-se uns aos outros. Olhe para o seu irmão e não veja ele como alguém menor que você. Veja-o no mínimo como igual. E se você quiser viver um pouquinho mais de evangelho, veja-o sempre como maior que você. Porque você sempre estará disponível para servi-lo. Quando for necessário. Ou quando ele precisar. Sujeitem-se uns aos outros. Um outro mandamento está lá em Romanos, no capítulo 14. No versículo 19. Romanos 14, 19, o texto bíblico diz: por isso,
esforcemo-nos em promover. Está chegando aqui, não é? Tá. Portanto, ou por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz ao quê? A paz e a edificação mútua. 1 Tessalonicenses 5:11. 1 Tessalonicenses 5:11. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Sabia que você, como participante do corpo de Cristo, você carrega essa função de edificar a vida dos seus irmãos? E o que significa edificar, gente? E os escritores disseram a uma só voz, como um grande coral em uníssono: edificar é construir, é estabelecer bases e alicerces, é fazer com que se mantenha de pé. Presta atenção, não é apenas responsabilidade dos pastores e líderes da igreja edificar o corpo de Cristo. A edificação do corpo de Cristo é feita por todo filho de Deus. Há uma ordenança, sim, para os líderes e pastores edificarem o corpo, mas há também uma ordenança onde todo aquele que faz parte do corpo deve entender o seu papel na edificação uns dos outros. Deixa eu te dizer, nem sempre você vai ter um profeta, um evangelista, um pastor ao seu alcance, mas você sempre vai ter um irmão. Hã? Olha para esse irmão que está do seu lado aí. Hoje é dia de olhar para o irmão do lado, dizer, nem vem. Não adianta fazer essa cara para mim. A mensagem é essa, não tem jeito. Hoje é dia. É hoje. Fala para ele assim, se você precisar eu vou te ajudar. Fala para ele, eu estou aqui para edificar a sua vida. Isso significa que quando nós nos reunimos, nós não nos reunimos apenas para conversar sobre coisas aleatórias. Nós não nos reunimos apenas para, muito menos, para fofocar, né? Falar da vida dos outros, ou contar das últimas fofocas, notícias. Não. Quando o corpo de Cristo está unido, a expectativa que a Bíblia coloca, quando se reúne 2 ou 3, quando se reúnem os filhos de Deus, é que ali seja gerado um ambiente de edificação, onde um vai edificar o outro. Ah, Léo, mas eu tenho tão pouco de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, o pouco que você acha que tem, pode suprir e ajudar a vida de muitas pessoas. Tem gente que acha que tem que fazer carisma, fazer teologia, fazer doutorado em divindade para poder edificar a vida de alguém, ter uma palavra para alguém. Não, meus irmãos, tudo isso é bom, tudo isso pode te ajudar, tudo isso pode abrir o seu entendimento em relação às Escrituras, mas para cumprir esse mandamento de edificar uns aos outros, você só precisa ser crente. Você só precisa ter nascido de novo. Quem está aqui junto comigo? Deixa eu te dizer, algo que é tão lindo é quando Deus te conecta a pessoas que precisam daquilo que você tem. Sabe por que às vezes a gente fica frustrado? Que a gente insiste em querer dar coisas para quem já tem, quando nós poderíamos estar dando para quem não tem. Quem está aqui junto comigo? Não, mas eu quero falar com essa pessoa. Não, mas aquela pessoa já tem só. Aí você fica insistindo. Mas ali já está cheio. Vai para onde está vazio. Vai para onde ninguém está chegando. Seja canal de edificação. Você tem algo precioso que você pode compartilhar com as pessoas. Ah, pastor, aqui na igreja eu sou novo convertido, eu acho que aqui todo mundo já tem, ou eu não consigo edificar a vida de ninguém, porque o pouco que eu sei, todo mundo já sabe. Então vai pregar para quem não é crente. Porque com certeza ele não tem o que você tem.
Quem está aqui junto comigo, gente? Nós podemos edificar a vida uns dos outros. Hebreus 3,13, olha o que diz lá. Olha que texto lindo. Hebreus 3,13. Ao contrário, encorajem-se ou exortem uns aos outros. Quantas vezes, gente? Todos os dias. Durante o tempo que se chama hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Algo que nós devemos fazer uns aos outros, meus irmãos, é encorajar. A palavra encorajar ali é exortar. Nós devemos exortar uns aos outros, encorajar uns aos outros, para quê? Para que entre nós ninguém fique com o coração endurecido pelo pecado. Léo, como assim? Deixa eu te dizer, você pode e deve ser canal de Deus naquelas pessoas que estão ao seu redor, alertando-as se elas estiverem errando o alvo. Amém. Sabe uma coisa que tem que ser comum entre a gente? A gente tem que ter liberdade para falar para o nosso irmão que tem casca de feijão no dente dele. Você foi conversar com alguém que você não tinha muita intimidade? E a pessoa estava com aquela folhinha de alface assim. E você fica meio constrangido de falar para a pessoa que ela está com a folhinha de... Já aconteceu isso com você? Você vê que assim, fala, não fala, aí você olha de novo, aí você desvia o olhar, tenta olhar para o outro lado, olha para a testa da pessoa, porque você está vendo a alface está quase gritando com você. Agora, quando é seu amigo, quando é uma pessoa que você tem intimidade, quando é uma pessoa que você tem liberdade, na hora você já fala, ô, tira isso. Sim ou não? Isso tem que existir entre nós. A gente tem que ter liberdade entre nós. Gente, presta atenção nisso daqui. A gente está resolvendo na rede social aquilo que a gente devia estar resolvendo entre nós. O povo fica abrindo o coração no Facebook, fica abrindo o coração no Instagram, fica abrindo o coração no YouTube, no Snapchat, no TikTok. E era só conversar com o irmão. Amém. Hein, gente? Amém. Vamos supor que a gente está vendo ali. Você passou um dia, viu o Johnny, esse moço lindo de Jeová aqui. Só a esposa que concordou, você viu, né? Já tá bom, né? Já tudo que precisa na vida. Aí de repente você olha, você vê o Johnny andando na rua assim, e você vê o Johnny entrando numa loja de vape. Você fala, Jesus. Aí, ao invés de você chegar no Johnny, parar o carro, você viu? Parar o carro e falou, precisando de ajuda aí para descarregar algum produto? Tá tudo bem? Tá trabalhando aí agora? O que a nossa geração faz? A geração pega o celular, tira uma foto e começa a mandar. Você viu? Aqui o irmão que toca lá na igreja. Quem diria? Cibidina veio, irmão. Aí já começa, né? Aí vem um que fala assim, já sabia. Ó, sempre tem um assim, não tem? Quando na verdade, se você parasse ali e falasse, João, você fala, rapaz, eu vim buscar meu irmão, estou orando por ele está perdido, está aqui dentro. Quem está aqui junto comigo? Resolve.
Olha para o irmão que está do seu lado aí, fala para ele, resolve, senhor. Resolve. Nós devemos, olha lá o texto, põe lá de novo por gentileza. Exortar uns aos outros, encorajar uns aos outros, para que o nosso coração não fique endurecido pelo pecado. Porque às vezes o coração vai se tornando endurecido porque ninguém alerta, ninguém fala. Todo mundo está vendo a pessoa indo para o buraco e todo mundo fica calado. Ou então fala com quem não devia, quando na verdade devia estar falando com a pessoa. Glória a Deus. Olhe para quem está perto de você e diga para ele, meu irmão, se algum dia você me vir fazendo alguma coisa que não agrada o Senhor, ou que você acha que não agrada, fala comigo. Fala para ele assim, eu te dou essa liberdade. Versículo 3, 13º tópico. Consolem-se uns aos outros. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Aqui especificamente o apóstolo Paulo está falando de um momento onde nós precisamos consolar uns aos outros, que é o momento do luto. Quando perdemos alguém, é tão ruim quando a gente perde alguém, é ou não é, gente? E Paulo diz, esse consolo, ele não vai vir, é claro, Deus, o Espírito Santo, Ele é o grande consolador, é aquele que afaga o nosso coração, é ou não é? Ele é o consolador. Mas o consolo do Espírito Santo, ele não vem só de forma sobrenatural e extraordinária. Ele vem através da vida uns dos outros. Um abraço. Quem está aqui junto comigo? O estar lá. O dizer poucas palavras, muitas vezes. E às vezes é melhor não dizer nem palavra nenhuma. Mas o simples fato de estar ali. A Bíblia diz que nós devemos consolar uns aos outros. E nós só somos capazes de consolar se houver no nosso coração uma empatia. Porque se a gente não conseguir sentir a dor do outro, a gente não vai conseguir consolar uns aos outros. Se a gente não for capaz de se colocar no lugar do outro, a gente não vai conseguir consolar uns aos outros. Em outro texto, o apóstolo Paulo vai dizer que com a mesma consolação com que fomos consolados, nós devemos consolar aqueles que estão ao nosso redor. Nós devemos consolar aqueles que estão próximos de nós. Você pode dar um abraço em quem está do seu lado? Talvez tudo que essa pessoa precisa hoje é do seu abraço. Posso contar uma coisa? Às vezes a gente tem aquela mania, meus irmãos, de um irmão vir compartilhar um momento de dor com a gente, e a gente nós queremos ser aqueles que vão resolver o problema da pessoa. É ou não é? O irmão vem contar, irmão, estou passando por essa situação. Não! Creia em Deus! É só crer! É só crer, irmão. É só olhar com os olhos da fé. É só crer. Vai passar. Aleluia. Irmãos, às vezes o que aquele irmão precisa não é isso. Ele só precisa que você sente do lado dele e fale assim, irmão, vamos orar junto então. Não deve ser fácil realmente estar passando pelo que você está passando. Eu não consigo sentir o mesmo que você sente, meu irmão, mas eu quero me colocar no seu lugar. Nós vamos chorar junto diante de Deus. Vem cá, vamos ficar abraçados aqui. É claro que você não vai abraçar o marido e a esposa dos outros, amém? Só um detalhe. Um pequeno detalhe. Aleluia. Mas quem está entendendo isso daqui? Consolem-se uns aos outros. Seja canal de consolo na vida das pessoas. Versículo 14. Versículo 14 não. 14º ponto. Colossenses 3,16. Diz assim. Colossenses 3,16.
Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Admoestar, ensinar uns aos outros, cantando juntos. Veja que o ensinar e o aconselhar uns aos outros aqui não está ligado a um simples conselho humano. Veja que o aconselhar e o ensinar aqui está ligado à palavra de Cristo dentro do nosso coração. Então, não é um conselho ou um ensino para a nossa própria sabedoria, mas é um conselho e ensino proveniente da palavra que habita dentro de você. Afinal de contas, todos vocês têm palavra de Deus dentro do seu coração. Cada um de vocês tem a palavra de Deus habitando ricamente no coração de vocês. E algo que é tão lindo é a gente lembrar os irmãos daquilo que eles já sabem. Irmãos, não é porque eu sou pastor que eu não preciso ser lembrado da Bíblia. Eu já li a Bíblia não sei quantas vezes. Teve um ano que eu fiz um desafio. De 90 em 90 dias eu li a Bíblia toda. O ano inteiro, de 90 em 90 dias. Eu já li a Bíblia toda não sei quantas vezes. Mas sabia que nos momentos de desafio, nos momentos de tribulação, no dia mal, sabia que o pastor também passa por dia mal? Amém. Ó. No dia mal, tem dia que eu preciso que alguém pregue para mim o que eu prego para vocês. Que alguém me fale as palavras que eu falo com vocês. Aí fala, pastor, você não já sabe? Eu já sei. E às vezes eu estou ouvindo ali, eu falo assim, gente, eu sei isso tudo, mas agora eu não estou conseguindo. Senhor, tem misericórdia de mim. Irmãos, o próprio apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, gente, o apóstolo Paulo. Ele dá graças a Deus pela vida de um irmão chamado Onesíforo. One alguma coisa. Ele diz, porque esse irmão, ele me consolava nas minhas tribulações. Quando eu estava preso, ele ia lá me consolar. Ele ia lá me encorajar. Você acha que Paulo, eu fico pensando, será que Paulo precisava de encorajamento? O cara que dizia, alegrai-vos no Senhor. Ele precisava. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga para ele assim, eu quero cantar junto com você, meu irmão. Eu quero alegrar o seu coração. Fala com ele assim, eu quero falar a palavra para você. Ai, pastor, mas eu não sei falar muita coisa. Irmão, abre a Bíblia no celular, pega o versículo do dia mesmo que aparecer no aplicativo e ministra na vida de alguém. O Rock está ajudando nas palmas hoje. Vocês são top. Às vezes a gente tem que dar uma de tia do WhatsApp, ficar mandando versículo para os outros. Manda versículo, vai mandando. Tem gente que vai querer te bloquear. Tem gente que vai achar que você é chato. Mas Deus te falar, sempre vai ter alguém que vai estar precisando daquela palavra naquele momento. A Bíblia também diz o seguinte, olha lá. Olha que lindo isso daqui. Gálatas 6:2. Eu acho esse versículo lindo. Gálatas 6:2. Levem os fardos pesados uns dos outros. E assim cumpram a lei de Cristo. Irmãos, tão simples, mas tão desafiador, é ou não é? Porque você é imigrante, eu também sou, é ou não é? E vida de imigrante é tranquilo, é ou não é? Todo dia você levanta e você tem que matar uns 5 gigantes, vencer uns 15 leões, né? Fechar a boca de uns 5 ursos e engolir uns 300 sapos. Tranquilo.
Só que às vezes, presta atenção nisso daqui, o dia a dia ele é tão pesado, que quando a gente vê alguém carregando peso, a gente fala assim, me erra. Porque eu já estou com coisa demais. Não dá para longe de mim fardo dos outros. Já tem os meus para carregar. Mas não é isso, não. Presta atenção nisso daqui. Você não tem que resolver o problema do mundo. Presta atenção. Você não tem que resolver o problema do mundo. Mas é bíblico e cristão você ajudar o seu irmão a carregar o fardo dele. Você ajudar o seu irmão quando está muito pesado, falar assim, irmão, calma aí que eu vou junto com você nessa. O que você está passando é muito difícil mesmo, o que você está vivendo é muito difícil mesmo, você não vai ficar sozinho nessa, eu vou levar esse fardo junto com você. Imagina que coisa linda, meus irmãos, se todos nós começarmos a viver isso aqui. Se você não chegar aqui na igreja só assim, Senhor, o que eu tenho hoje? O que o Senhor vai me dar hoje? Mas você chegar aqui na igreja, pelo menos um domingo por mês, não é todo domingo não precisa ser todo domingo, um domingo por mês, ou um domingo a cada 2 meses, buscando assim, Senhor, quem o Senhor quer que eu ajude a levar o fardo? Quem que o Senhor quer que eu ajude, Deus, a tornar, como é que eu posso tornar a vida de alguém mais leve hoje? Como é que eu posso tornar o dia a dia de alguém aqui mais leve, Deus? Leve os fardos pesados uns dos outros. E assim cumprireis a lei de Cristo. Olha lá. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Ih, pastor, aí não. Aí ficou pesado. Eu só estou lendo a Bíblia, não estou dando minha opinião, amém, gente? A gente está lendo a Bíblia aqui, estamos juntos? Tiago 5,16. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Uma coisa que a Bíblia nos encoraja é um mandamento recíproco. Não tem que confessar pecado uns aos outros. Aí isso quer dizer que a gente tem que fazer um culto aqui na igreja, onde o microfone vai estar aqui na frente, cada um vai vir aqui contar os seus pecados? Não. Não é igual aquela historinha. Quem já ouviu aquela história dos 3 irmãos que foram orar no monte? Vocês nunca ouviram? Deixa eu contar então. 3 irmãos subiram o monte para orar, juntos, diante do Senhor. E os irmãos ali, orando e buscando a Deus, de repente um deles falou assim, olha meus irmãos, eu sinto que tem pecado no nosso meio, a gente tem que colocar para fora, a gente tem que expor tudo aquilo que está no nosso coração de ruim, que Deus quer curar a gente hoje. Aí um irmão chegou, o primeiro falou assim, olha, eu vou começar, eu estou vivendo uma vida de muita mentira, eu sou um mentiroso, eu não consigo falar a verdade, em vários momentos, no meu trabalho, na minha família, eu estou mentindo, e está sendo muito difícil, mas eu preciso ficar livre da mentira. O segundo irmão, quebrantado junto, falou, eu também preciso confessar, eu estou vivendo uma vida dupla, eu estou vivendo em adultério, e minha vida está difícil, estou destruindo minha família, ninguém sabe, mas eu estou vivendo em adultério. O terceiro irmão fala, quebrantado também, irmãos, eu também tenho um pecado que eu preciso confessar, eu sou fofoqueiro. Eu não consigo guardar um segredo. Brincadeiras à parte, quem não já encontrou uns irmãos desses por aí? Deixa quieto. A gente tem que perdoar. É ou não é? Mas deixa eu te dizer, porque muitas vezes na nossa caminhada cristã encontramos pessoas que nos traíram, que traíram a nossa confiança no momento de abrir o coração com aquela pessoa e expor um pecado. A gente às vezes se fecha e não quer mais contar pecado para ninguém. Deixa eu te dizer, você não precisa publicar os seus pecados no Instagram. Você não precisa publicar os seus pecados na parede da igreja. Você não precisa contar os seus pecados para todas as pessoas. Mas você precisa ter
um grupo de pessoas. Por isso que o GC é tão lindo. Você tem aquele grupo de pessoas mais próximas, que tem a sua confiança, onde você pode abrir o seu coração e dizer assim: irmãos, eu preciso contar um negócio para vocês. Eu estou vivendo isso e aquilo. E é um ambiente onde você não vai encontrar condenação, mas você vai encontrar o quê? 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 Mais uma vez? Mais uma vez? Cura. Você vai encontrar cura. Você não vai encontrar alguém que vai simplesmente falar assim: ó, que ruim. E nem alguém que vai simplesmente contar para os outros aquilo que você falou para eles. Mas você vai encontrar alguém, ou nós precisamos ser essa pessoa, que vai orar junto e ser canal de Deus para a cura. Só que preste atenção nisso daqui. O processo de cura às vezes dói. Porque cada pecado tem sua consequência. Ó, aleluia. Você vê o silêncio. O pessoal já começou até a chegar para ver se o pastor para. Estou brincando. Vamos supor que o irmão chega para você e fala assim: irmão, preciso te confessar uma coisa. O quê? Irmão, na empresa que eu trabalho, eu roubei só hoje $1.000 do serviço que eu tinha que receber, que a empresa ia receber. Eu soneguei lá, falei que não recebi, estou com $1.000 aqui que eu peguei da empresa. O que você deve fazer com essa pessoa? Os irmãos mais sanguíneos lá lhe matar, parece. Não, calma, irmão. Você vai falar assim: irmão, você errou. Você vai orar junto com ele, sim ou não? Você vai orar junto com ele, sim ou não? Você vai orar junto com ele, sim ou não? Só que você vai falar para ele assim: você quer a cura? Você vai lá e você vai devolver. E você vai falar para o seu patrão que você pegou. Só existe cura quando há verdade. No ambiente onde não há verdade, não tem cura. Quem está aqui junto comigo? Tem que ter. Então nem todo mundo, aleluia, nem todo mundo está disposto, muitas vezes, a passar pelo processo de cura. E por isso não quer confessar. Mas nós devemos ser canais de cura. E a cura, só existe cura quando se conduz a pessoa num caminho de verdade. João capítulo 8, versículo 32, se não me falha a memória. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Falando do relacionamento com Cristo. Cristo trabalha na verdade, Cristo é a verdade. Um ambiente saudável entre nós é você ter essa pessoa que você vai confessar um pecado e ela vai te conduzir no processo de cura. Ela não vai te expor. Quem está entendendo isso daqui? Mas ela vai fazer aquilo que é necessário diante daquilo que você fez, para que seja reparado diante de Deus a falta que você cometeu. Sabe uma marca muito grande quando você tem um avivamento? Uma das marcas de avivamento é as pessoas terem arrependimento genuíno e frutos dignos de arrependimento. Eu me lembro, o pessoal contando da história de um grande avivamento que Belo Horizonte passou, mais ou menos ali no ano 99, 2000. Muitas pessoas vinham a Cristo, muitas pessoas enchendo o altar, mas não apenas isso. O que as pessoas faziam? Muitos daqueles que eram, por exemplo, fugitivos, criminosos, começaram a ir para as delegacias e dizer assim: olha, não tem aquela pessoa que você procura do crime tal? Sou eu. E elas se entregavam dizendo assim: eu preciso reparar aquilo que eu fiz. Avivamento. A gente acha que perdão e cura
tem a ver com ignorar o erro. Deus não ignora, Deus restaura. Deus não ignora, Deus perdoa. Quem está aqui junto comigo? Deus não ignora, Deus reconstrói. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Para ter a vida transformada, às vezes o processo não vai ser fácil. Mas você vai viver a plenitude daquilo que Deus tem para você, se você simplesmente se der ao processo de Deus. Isso muitas vezes é possível quando a gente tem esse ambiente onde eu posso falar, onde eu tenho tranquilidade para me expor, onde eu posso confessar o meu pecado. Pastor Eibe Uber, ele tem uma frase que eu gosto muito. Baseado nesse texto, ele diz assim: a Bíblia manda a gente confessar os pecados uns aos outros. E ele diz assim: mas eu quero fazer algo melhor. Ao invés de confessar pecado, eu quero confessar a tentação. Ele diz: porque quem confessa a tentação, não confessa pecado. Olha que coisa mais linda. Você poder ligar para o irmão e falar assim: rapaz, estou com vontade de enfiar a mão na cara do fulano de tal. Ora por mim agora. Se tu não orar por mim agora, ó, estou aqui com um textão preparado para mandar já. Quem está aqui junto comigo? Confessar a tentação. Alguns pecados que eu não conseguia me livrar, eu só consegui me livrar quando eu entendi esse princípio. Porque eu falava só com Deus, mas não falava com ninguém. Mas como eu pude experimentar na minha vida, em várias áreas, processo de cura e libertação de pecados, quando eu aprendi a confessar para os meus irmãos. Olha como é que a igreja fica animada com essa palavra. Diga comigo: uns aos outros. Confessem seus pecados uns aos outros, mas Tiago também diz: orem uns pelos outros. Porque a oração é poderosa, a oração é eficaz. Gente, nós temos que ter o costume de orar pelos nossos irmãos. Pastor, mas ninguém ora por mim. Não tem problema, ore por alguém. E alguém vai começar a orar por você. Liga para as pessoas no meio do dia, manda mensagem, manda áudio orando, faz alguma... Oremos uns pelos outros. Oração. Olha aqui. Vocês estão bem aí, né? 1 Pedro capítulo 4, versículo 9. 1 Pedro 4, 9 diz assim: sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Ô, irmãos, isso aqui é desafio, não é? Se hospitaleiro até que vai, mas sem reclamar. Uma coisa que a Bíblia nos encoraja é sermos hospitaleiros. Ou seja, é não termos apego com a nossa casa, mas a nossa casa ser um lugar aberto para receber outras pessoas. Olha o GC aí de novo, olha a célula aí de novo. Ai, que coisa linda. Sejam mutuamente hospitaleiros. Gente, convide seu irmão, a família que está aí, para ir almoçar na sua casa. Você perdeu a oportunidade. Assim, irmão, tem frango assado do Publix lá em casa hoje. Do Costco, sei lá. Irmão, é porque lá no Brasil é mais legal o frango assado, não é? Porque comprar no pacotinho não é a mesma coisa de ver ele girando, né? Mas tudo bem, isso é conversa para outra hora. Mas ser hospitaleiros, abrir a nossa casa para receber, para estar junto. Olha lá, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 14. Eu já estou acabando, fica em pé para parecer que eu vou acabar. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 14. Aquele que recolheu muito, calma aí que as versões estão diferentes aqui. 2 Coríntios 8, 14. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que por sua vez a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá o quê?
igualdade. Se há algo que precisa existir entre nós, é o repartir uns com os outros. Repartir uns com os outros. Coisa linda foi o nosso Supersídios, foi ou não foi, gente? Onde a gente pode semear na vida dos nossos irmãos, intencionalmente. Isso deve ser uma cultura, isso faz parte da nossa vida cristã. Repartir uns com os outros para que entre nós haja igualdade. Romanos capítulo 14, versículo 13. E eu prometo que eu estou terminando. Romanos 14, 13. Diz assim: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do nosso irmão. Olha que texto forte. Conseguiu ver aqui? Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito. Dá a mão para o seu irmão aí, por gentileza. Segura a mão dele e fecha o corredor aí. Deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de quê? De não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Olha para esse irmão que está aí, que você está segurando a mão dele, e diz para ele assim: eu não quero nunca ser pedra de tropeço para você. Você sabia que às vezes tem crente que desanima mais os outros de ser crente do que anima? Aqui na Lagoinha Atlanta não tem não. Mas você sabia que existe por aí gente que vai servindo de tropeço para os outros? Tudo que fala, quiser falar mal da igreja. Ah, a igreja isso, a igreja aquilo outro. Ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E lá está um irmão fulano de tal, a pessoa. Ih, você não conhece fulano que está lá. Porque fulano isso, fulano aquilo outro. E não sei o que. Isso aqui eu já vi em outro lugar. Isso aqui não vai dar certo. Aquilo ali não vai dar certo. Aquilo ali também não vai dar certo. Irmãos, pare de ser tropeço. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: não seja tropeço. Não seja tropeço. Encoraja. Ai, irmão, encoraja. Encoraja. Ai, não gosto de... Encoraja. Presta atenção no que eu vou dizer, com todo o amor do meu coração. Amém, meus irmãos? Recebam com amor. Mas se você faz parte de um lugar onde você não consegue encorajar os outros a estarem naquele mesmo lugar, você não deveria estar ali. Se eu vou comer num restaurante que eu não gosto da comida, e que eu vou falar para todo mundo que a comida é ruim, por que no outro dia eu vou voltar para comer lá? Mas tem gente que eu não sei, que gosta de... Quem está entendendo isso daqui? Eu não sei se é mania de falar mal. Eu não sei se é mania de ser pessimista, de olhar só o lado ruim. Mas infelizmente, irmãos, nós vamos nos tornando pedra de tropeço para o outro. Sabe quem mais espalha a fofoca gospel? Os crentes. Quem mais espalha a fofoca gospel é os crentes. Se não tivesse crente espalhando, não teria gente publicando. Você viu isso? Você viu aquilo? Hã? Pastor, o senhor está tendo revelação? Não, irmãos, eu sei como é que é. Você viu aquilo outro? Rapaz! Irmãos, o texto é muito claro, dizer assim: façam o propósito. Ou seja, eu tenho que encarar uma responsabilidade. Eu não serei pedra de tropeço no caminho de ninguém. E literalmente, o texto diz que essa pedra de tropeço ou obstáculo
é quando nós começamos a julgar uns aos outros, a condenar uns aos outros. Quando nós começamos a julgar uns aos outros e a condenar uns aos outros, isso serve de pedra de tropeço para outros, ou eu me torno pedra de tropeço para outros. Mas em nome de Jesus eu creio numa igreja que edifica uns aos outros. Em nome de Jesus eu creio numa igreja onde a palavra habita tão ricamente no meu coração e no seu coração, que quando nós nos encontramos, ali tem salmos, ali tem hinos, ali tem cânticos espirituais, ali tem a palavra de Deus, ali tem encorajamento, ali tem exortação. E por mais que alguém às vezes está ali confessando uma fraqueza, um pecado, eu estou pronto e disposto a orar com aquela pessoa, a caminhar com aquela pessoa, a não abandonar aquela pessoa, mas ajudá-la em todo o processo para que ela possa se reerguer, possa se manter firme em Deus, firme no propósito de Deus. Eu creio numa igreja onde Cristo é o centro. Eu creio numa igreja onde nós podemos literalmente viver como corpo de Cristo. E só faremos isso através do entendimento do amor do Senhor no nosso coração.